Vegapunk sabe muito sobre a história do século perdido. História essa que levou à criação do exército revolucionário pelo Dragon e que faz com que a vontade de Ohara permaneça viva. O capítulo 1066 veio para consolidar muitas das teorias que já tínhamos por aí e confirmar a base do que veremos mais pra frente. Olha, com tanta coisa que tá acontecendo em One Piece, é meio bizarro pensar que dessa vez, talvez pela primeira vez de todas, Oda está certo quanto à sua estimativa de tempo. Nos últimos capítulos, durante todo esse arco de Egghead, temos descoberto muitas coisas sobre o passado rapidamente, e nesse capítulo não foi diferente, e o próximo ainda será mais assustador. O capítulo é basicamente um revival com muitas informações que já vimos no passado, só que dessa vez sendo colocadas ali como uma confirmação. Dr. Vegapunk, ao começar a contar a história desse reino futurista que vivia no passado, esse reino com a tecnologia extremamente avançada, precisa retomar um certo acontecimento. Acontecimento esse que foi o extermínio de Ohara. Ohara teria sido erradicada depois de descobrir muitos dos segredos desse reino antigo. Esse reino lutou contra outros 20 reinos que se juntaram e posteriormente formaram o governo mundial, que para garantir que as ideias do reino não sobreviveriam, eles apagaram cada traço delas de sua história. Essa é uma história que a gente já sabia, mas a maioria dos personagens do Chapéu de Palha não. Então eles ficam ali bastante chocados. E que eu imagino que vai ser importante trazer essa história para os personagens, para que eles estejam preparados para toda a verdade do passado. E o Vegapunk fala tudo isso num certo tom de indagação, perguntando isso pra Robin. Ela fica surpresa porque alguém do nível dele deveria ter acesso a várias informações, mas ele diz que não tem acesso a informações a mais do que todo mundo, e se questionasse esse tipo de assunto, ele mesmo seria eliminado. E conta então a história do passado. Alguns meses depois da erradicação de Ohara, Vegapunk visitou aquela ilha para deixar umas flores ali em respeito a um grande arqueólogo que ele conhecia, Clover. Clover, o professor que educou a Robin, que fez parte, que foi bastante importante pra ela. E a gente vê ali que ele teve um passado como explorador, que ele queria sempre mais informações, que ele era preso pela marinha o tempo inteiro, mas um dia ele se assentou e começou a fazer essa pesquisa em um lugar só. E durante a visita a Ohara destruída, ele viu que no lago existiam inúmeros livros que passavam até mesmo da borda da água. E é curioso porque isso já foi mostrado pra gente. Não é aquela coisa que é realmente uma surpresa, aconteceu, a gente viu, os marinheiros citaram isso, mas a gente não deu necessariamente tanta bola assim, tirando as pessoas das teorias. Acontece que o marinheiro que viu esses livros não deu tanta importância também, acabou deixando ali como se fosse uma coincidência, afinal de contas era uma árvore cheia de livros, a árvore foi destruída, os livros caíram, né? Nada demais. Mas tudo isso foi muito bem planejado. Os historiadores salvaram aqueles livros ao invés de suas próprias vidas, ao invés de qualquer outro tipo de tentativa para levar a história para o futuro, porque a história precisaria ser preservada. Se a história se mantiver e conseguir alcançar outros ouvidos, as coisas podem mudar. E foi naquele dia que vimos o encontro de Dr. Vegapunk com seus 43 anos e Monkey D. Dragon, com 33. Dragon ainda não era líder do exército revolucionário, ele chefiava os guerreiros da liberdade. E também estava lá para levar flores pro velho Clover. Enquanto eles conversam, no lago, tem algumas figuras que estão removendo aqueles livros ali, que são os gigantes. Os gigantes estão coletando os livros e, como o próprio Dragon diz, com uma certa intenção, eles sabem exatamente o valor desses livros. O líder desses gigantes, envolto em ataduras, era responsável por essa missão de levar todo esse conhecimento para Elbaf. E claro, teremos aqui em breve a confirmação de que Sal estava vivo. Desde sempre, desde o momento que vimos o Aokiji matá-lo no final de Ohara. Inclusive, o Sol estando vivo, ele lutou contra o Aokiji, que tecnicamente o matou, certo?
temos aqui algumas evidências e outros fatos de que deixam as coisas mais curiosas. Primeiro, o próprio fato do Aokiji ter liberado a Robin em respeito ao desejo do Sol, mas a gente tem um encontro deles pós-Enies Lobby, que o Aokiji chega pra conversar com a Robin, pergunta aí pra ela como ela tá se sentindo, se ela tá se sentindo acolhida, e pede pra que ela mostre a resposta dela com os seus estudos, com sua pesquisa, trazer a resposta de Ohara, e termina dizendo que uma frase bastante semelhante à que o próprio Vegapunk disse, e aí você começa a pensar em todos os acontecimentos relativos ao Aokiji, né? Que a gente sabe que tem uma justiça ali um pouco mais justa, é um cara que tá questionando um pouco mais, só que aqui temos vários cruzamentos de informação. Ele não apenas salvou a Robin, como fingiu que matou o Sol, certo? Que tinha traído o governo mundial por conta da, né? Porque ele descobriu as coisas ali, queria salvar os historiadores, e usou a frase sobre Ohara ainda estar viva. O quanto ele sabe e o quanto ele tá ligado às pessoas que a gente conhece. O quanto ele é bonzinho infiltrado dentro da tripulação do Barba Negra. Aokiji! E é interessante também que no diálogo entre o Dragon e o Vegapunk fica ali meio claro pra gente a posição do Vegapunk. Ele gosta, ele aprecia os ideais dos Guerreiros da Liberdade e do próprio Dragon, só que ele não é afiliado a eles, ele tem uma certa ligação com a Marinha, principalmente porque a Marinha tem recursos e o restante do mundo não. Ele gostaria de usar sua genialidade pra ajudar qualquer tipo de pessoa a desenvolver e trazer progresso pra muitas áreas, mas apenas um deles tem recursos pra isso. Então ele ajuda a Marinha de certa forma porque ele consegue financiar as suas pesquisas. E no final das contas, o governo mundial é uma organização enorme e tem muitas pessoas decentes que podemos conversar, especialmente na Marinha. Não perca o objetivo final de vista, Dragon. E eu acho que essa frase aqui ressalta o quanto eles estão tecnicamente alinhados em objetivo final. Em objetivo de salvar as pessoas, em objetivo de garantir que elas tenham uma vida melhor. Mas a resposta pro Dragon a esse incidente é um pouco mais revolucionária. Por mais que seja dito que o Dragon é uma pessoa que odeia a guerra, após esses acontecimentos ele não podia deixar que tudo isso passasse em vão, então decidiu montar o Exército Revolucionário. Ao lado de Ivankov e Kuma, eles seriam então os guerreiros, o grupo que lutaria de igual contra o governo mundial. E vale ressaltar aqui que nesse momento da conversa entre eles, o Dragon também não tem as suas tatuagens no rosto, certo? Reafirmando aqui que muito provavelmente isso seja um símbolo de liberdade, um símbolo relativo às suas origens, se você for, né, mais adepto das teorias de que o Dragon tem origem lunariana, que o Dragon tem origem nos guerreiros de Jaya, então vai ter um significado com certeza, ou pelo menos foi feito nesse momento de transição, do momento em que ele decidiu se radicalizar. E as cenas da Robin durante o capítulo inteiro são bastante aliviantes, né? Porque a gente tem toda a construção da tensão dela relembrando do passado, dela citando os acontecimentos, até mesmo que ela estudou sobre o século perdido. Tudo isso para no final chegar a uma conclusão um pouco boa ou calma, dela realmente confirmando de que o Sol estava vivo esse tempo inteiro. A figura que trouxe para ela uma nova vida, a figura que ensinou ela a continuar vivendo, continuar buscando dias melhores, por mais que tudo estivesse ruim, sempre com um sorriso no rosto. E um outro ponto que eu quero destacar aqui, que é um detalhe pequeno, que um dos gigantes que estão ali removendo os livros do fundo daquele lago parece muito o Hajirudin, que a gente conheceu em Dressrosa, né? Pode ser que seja apenas o estilo de armadura parecida, mas eu acho que não seria tão parecida assim. O capacete ali tem a sua parte central no meio da cabeça e 3 coisinhas, né? A gente pode ver que tem uma marcaçãozinha daquelas proteções indo pra cima, então parece bastante que tenha sido ele, né? Novamente pode ser só um estilo de armadura e tudo mais, mas lembra. E o Vegapunk, depois disso tudo, foi pra Elbaf e consumiu todo o conteúdo, todos os livros existentes da biblioteca antiga de Ohara. Que inclusive a gente tem que comentar sobre o próprio Vegapunk, né? Que temos aqui um design em que o Vegapunk tem uma cabeça simplesmente gigantesca. A gente não comentou sobre isso porque a gente tava focado no conteúdo, mas é uma cabeça imensa, que vai pra cima, assim, aquela cabeça que vai subindo. Afinal de contas, ele é o cara com o maior cérebro
desse planeta com o maior número de conhecimentos dentro daquela cabeça. E aí o Oda achou que seria muito engraçado colocar ele com a cabeção, e realmente é. Enquanto no presente, Luffy e sua turma se aproximam daquele robozão gigantesco e ouvem um certo estrondo junto com as vozes de uma pessoa. Chegam lá e tem uma pessoa que está meio presa nessas ferragens, metade do corpo ali tá meio preso, e o Luffy até mesmo compara com o próprio Kinemon. Eu achei curioso esse ponto porque a gente teve no capítulo anterior, de certa forma, as habilidades da fruta do Sr. Pink. Agora, talvez do Kinemon seja apenas uma semelhança ali, porque eles estão presos, já que o próprio Vegapunk diz que isso pode ter sido o espaço, o tempo se dobrado, que eu não sei se é apenas um grande blá 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 de palavras técnicas do futuro de cientista sendo jogadas, ou se realmente ele estava se teletransportando e ficou preso no negócio. Mas de qualquer forma, esse é o Vegapunk do presente, não mais aquele Vegapunk de 33 anos, mais um Vegapunk mais envelhecido e mudado fisicamente. Devemos destacar aqui a óbvia e esperada inspiração que o Oda teve no visual de Albert Einstein para criar o Vegapunk, um velho careca com linguão de fora, né, que é uma coisa mais conhecida ali do Einstein, né, de suas imagens e fotos, a fotinha que ele tá com a língua para fora, e o Vegapunk fica com a língua para fora o tempo inteiro, mas essa versão aqui atual do Vegapunk já não tem mais a sua grande cabeçona. Ele tem ali na ponta uma maçã, que de certa forma é um símbolo relativo a Newton, então imagino que durante outros momentos do Vegapunk, talvez detalhes de outros cientistas importantes para nossa história sejam utilizados, até mesmo em design ou próprios hábitos, falas e etc. Mas tivemos aqui Vegapunk, velho com a língua de fora, cabeça de maçã. Chegou, depois de tanto tempo a gente aguardando esse cara, chegou e ele se parece bastante com o que a gente estava imaginando. Um cientista meio maluco. Mas o ponto da cabeça dele temos os outros Vegapunk, né? Os outros 6 Vegapunk. Talvez ele tenha realmente, fisicamente, dividido pedaços do seu cérebro para que esses Vegapunk se formassem. Então a cabeça dele foi removida e, né, ele distribuiu dentre esses outros androides, dentre esses outros robôs. Seria meio sinistro, meio mórbido de pensar, né? Mas de qualquer forma a cabeça dele sumiu. Então algo aconteceu nesse estilo. Doido. Pesado. Mas Vegapunk Shaka nos disse que tem uma coisa pra nos mostrar. E eu quero muito saber o que vai acontecer. Porque as coisas estão aceleradas. O One Piece acho que nunca trouxe pra gente tanta informação de uma vez só. E eu temo que o fim esteja chegando. É.